E agora, em nome da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, eu queria fazer alguns pontos de reflexão também, no tempo que ainda resta. Primeiramente, indicar a leitura e a inclusão do material que publicamos recentemente, na semana passada, sobre a volta às aulas, que é o nosso 11º guia sobre Covid-19, que é formulado pela rede da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que tem centenas de organizações, especialistas, professores, estudantes, conselheiros, gestores de educação em todo o Brasil que integram a nossa rede. Esse guia, ele traz um cenário, né, desse momento de volta às aulas em relação à pandemia de Covid-19 e traz centenas de recomendações que foram formuladas a partir das vivências, das avaliações e dos estudos que temos feito em relação a esse cenário. Então, primeiro, eu queria ressaltar a questão do financiamento, né? Então, não adianta pensarmos em imensas estratégias de busca ativa escolar se não pensarmos em como essas estratégias serão financiadas, né? A gente tem um cenário muito grave de falta de recursos nesse momento para a educação, né? De 2015 a 2022, segundo um estudo da Direitos Valem Mais, a gente teve um 45% de redução no orçamento da educação. Nesse ano, a lei orçamentária para esse ano, na área da educação, foi aprovada com 63 bilhões de reais a menos do que seria necessário para a gente garantir um piso emergencial. E a gente sabe que o investimento em educação, ele toca não só uma mudança de transformação na educação em si, né, na redução das desigualdades educacionais, na inclusão, no acesso, permanência e qualidade na educação, como também ele é revertido em processos de redução de desigualdade. A gente, em 2019, publicou um estudo em parceria com economistas da Universidade Federal Fluminense, que mostrou que o investimento em educação crescente melhorava também o índice de Gini e que os 40% mais pobres da população eram os mais afetados por esse financiamento na educação em termos de redução das desigualdades. Então, quando a gente está falando de busca ativa, está falando de políticas públicas de enfrentamento à crise que a gente está vivendo de Covid-19 na educação, a gente precisa falar de uma agenda também intersetorial, e isso passa por financiamento, né? Então, todas essas recomendações que a gente vem trazendo aqui nesse debate, que já vem de outros anos, não só a campanha, como outras organizações que estão aqui presentes também nessa sessão temática, elas precisam ser realizadas com financiamento adequado. Então, o Fundeb, como a própria Malala menciona, foi um grande passo e a gente precisa continuar essa busca por investimento e esse esforço, né, de engajamento por investimento público em educação pública. Queria também ressaltar o dado que já foi mencionado pela representação do Ministério da Educação aqui, de que a gente teve menos 627 mil matrículas nesse último censo, e especialmente as quedas são em educação infantil, que é uma etapa muito importante, que a gente já teve histórico de desfinanciamento e que exige, né, uma inclusão nessa etapa da educação. Na educação de jovens e adultos também a gente teve uma queda com o fechamento de turmas, né, e isso também é muito grave em termos de inclusão dos nossos jovens e adultos, não só na educação, como em toda a sociedade, no processo de desenvolvimento social e econômico do país, e também na educação profissional, né, que também apresenta um impacto aí nessa parte de desenvolvimento social e econômico. Eu queria também ressaltar o que já foi também colocado pela Malala na carta, que é preciso que a gente olhe nesse momento e em processos de busca ativa na inclusão de populações que são historicamente mais marginalizadas e que foram mais afetadas nesse momento. Então, as populações quilombolas, indígenas, ribeirinhas, da educação do campo, do sistema socioeducativo, que muito pouco é olhado e muito poucas diretrizes foram feitas nesse momento de pandemia, para as crianças em situação de rua, que tem crescido também a população de crianças e adolescentes em situação de rua no Brasil, e aquelas populações também que estão em territórios mais vulneráveis, como territórios urbanos em situação de violência. A gente publicou recentemente uma série de 9 publicações, estudos sobre a educação, a situação da educação dessas populações mais marginalizadas, e a gente também pode disponibilizar aqui para essa comissão técnica, para que possa utilizar os dados e referências nos estudos e recomendações que virão a ser publicados.
E aí, por fim, eu queria trazer alguns pontos de resumo sobre as recomendações que a gente traz no guia de Covid-19 para esse momento de construção de legislação e políticas de diretrizes, aproveitando também que a Maria Helena do Conselho Nacional de Educação está por aqui, sobre esse momento, né, de retorno. Então, primeiro, 4 pontos importantes estruturais para a gestão, né, de a gente manter e prezar por processos de transparência nos dados e nas políticas, processos de construção de políticas com gestão democrática, que é uma recomendação também que vem da relatora da ONU para o Direito à Educação, a Congo Berry, que tem feito relatórios e acompanhamento da pandemia, e a gente participou dessas discussões com ela, e ela fala que os países que melhor responderam à crise de Covid-19 na educação são aqueles que fizeram um financiamento adequado e massivo de financiamento público em políticas públicas e que fizeram políticas em processos de gestão democrática. E aí também, claro, fazer um processo de articulação interfederativa, que já foi mencionado anteriormente, que exige também uma liderança aí do Ministério da Educação e um processo intersetorial, especialmente no que toca à busca ativa escolar, em que a gente sabe que vários outros fatores estão envolvidos nessa exclusão escolar. E aí, mais especificamente na educação, a gente volta à discussão sobre a vacinação, né? Então, a vacinação completa dos profissionais, né, que já estão com boa parte das vacinas, e então manter essa campanha de vacinação, manter campanhas de vacinação e garantir que as crianças sejam também vacinadas, e isso vem ao lado de testagem em massa, que a gente vê que está cada vez mais caindo. A gente teve um período agora de subida, né, da Ômicron, que está voltando a cair, mas com falta de testagem no país, e agora com a volta às aulas presenciais é importante que as crianças também passem, né, as comunidades escolares por testagem, que é uma das grandes recomendações da Fiocruz, que se construam protocolos locais de retorno, né, que sejam diversificados, territorializados, né, de acordo com cada uma das especificidades das localidades, que a educação seja uma educação humanizada, integral, que pense processos avaliativos mais qualitativos, mais amplos em relação às políticas. Não é o momento da gente pressionar mais ainda as nossas crianças e adolescentes numa corrida, né? A gente precisa recuperar, sim, o que foi colocado, mas de uma forma humanizada, para que mais violências não se façam, né? E que também se faça uma reorganização curricular do calendário com flexibilidade, com formação dos profissionais da educação e, claro, a garantia dos projetos, dos programas de apoio, né, de alimentação escolar, de transporte, e que toda a infraestrutura das escolas, sobretudo a ventilação, seja garantida nas salas de aula. Então, esses são um resumo do que a gente traz, né, nas nossas recomendações. Eu vou mandar, né, o material para essa comissão, e é preciso, reiterando, que esse financiamento aconteça para que todas essas ações possam ser sustentadas e sustentáveis, né, no médio prazo, que a gente precisa de uma atuação também, olhando para esse futuro dessas crianças, né, e adolescentes que já viveram um presente muito complexo. Então, era isso que eu queria deixar aqui, espero não ter passado muito do tempo, e agradeço também a atenção em nome da Campanha Nacional pelo Direito à Educação e também do Fundo Malala. Obrigada.